meus amados irmãos, amigos, família. Que prazer estar com vocês uma vez mais nessa manhã, em que Deus nos concedeu a oportunidade de poder adorá-lo e nos unirmos junto àqueles milhões de irmãos que estão em volta de todo mundo, adorando e exaltando o nome do Senhor. Eu e você amanhecemos vivos. Deus nos deu o privilégio de formar parte de um mesmo corpo. Assim que eu convido você a orar comigo e agradecemos a Deus. Esse é o Devocional do Coração de Deus, dos pastores Fábio e Jaqueline Castanheda, traduzido ao português. Oremos. Pai amado, te agradecemos pelo teu imenso amor. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos concede a oportunidade de poder abrir os nossos olhos, de poder ressuscitar, como costumo sempre dizer. Obrigada porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã e que por elas estamos de pé. Obrigada por nos abençoar, obrigada por prover um lugar onde nós podemos congregar, pelas pessoas, pelos ministros, pelos líderes, Senhor, que nos ensinam a tua palavra. Obrigada porque, Pai, o Senhor nos uniu em um mesmo sentido para te dar glória, honra e louvor. Eu clamo a Ti por aqueles que ainda não Te conhecem, por aqueles que recebem esses devocionais, Senhor, que eles sejam abençoados agora e que eles possam entender o privilégio que é Te servir e que é congregar. Eu oro e clamo no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, terminamos hoje o ensino dos 8 primeiros versículos lá do Salmo 34. Nós queremos de antemão agradecer a todos aqueles que nos escrevem e que nos contam seu testemunho, e a Deus seja toda a glória por esses testemunhos de que Deus tem feito na vida dessas pessoas. Então, continuamos. O Salmo 34, versículo 1 diz: Bendirei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará sempre em meus lábios. Eu me gloriarei no Senhor, que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Proclamem a majestade do Senhor comigo, e todos a uma só voz exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Contemplai-o e serei iluminados de felicidade. Vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Clamou esse homem a Deus, e o Senhor o atendeu e o libertou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele confia. Queridos, por 2 dias nós estivemos estudando o versículo 1. No início do versículo aprendemos a bendizer ao Senhor em todo tempo e aprendemos também sobre manter o louvor e a adoração continuamente em nossa boca. O versículo 2, onde vamos estudar a parte que corresponde a hoje, diz: Eu me gloriarei no Senhor, que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Falamos um pouquinho desse versículo ontem, aqui o salmista está de alguma maneira reconhecendo o gozo que recebe a nossa alma ao saber adorar ao Senhor em todo tempo, independente do que nós estamos vivendo, e o benefício que recebemos ao manter uma linguagem contínua de adoração. Comentamos sobre o que devemos falar mesmo nos momentos de adversidade, e a raiz de tudo isso como base, o salmista lá no versículo 3, ele nos convida a todos a nos unirmos, a engrandecer a Deus e adorar o seu nome. O salmista fala que existem razões suficientes para que eu e você exaltemos ao nome do Senhor, porque Deus não está somente nos levando, queridos, a um nível de conhecimento mais alto, porém Ele está também nos curando. Ele está curando a nossa alma. Quando sabemos falar, quando sabemos adorar e quando sabemos realmente o benefício que a adoração produz em nosso ser interior a Deus, isso é impagável, não tem preço. Nós devemos então considerar todos os benefícios que recebemos. Por isso o salmista nos convida a nos unirmos a Ele para engrandecer o nome do Senhor e exaltar o seu nome. Ou seja, vamos estar no mesmo pensamento, com a mesma afinidade, com o mesmo sentido. Isso você pode inclusive fazer com a sua família, com seus filhos, no seu lar, na sua casa. Manter todos, entre todas as pessoas, entre todos, essa mesma atitude de agradecimento. Porque isso nos faz crescer espiritualmente falando.
Agora, o versículo 4, o salmista nos diz algo extraordinário. Ele fala: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Sabem quantos benefícios recebemos quando sabemos que temos alguém que nos escute? Você faz ideia de quantas pessoas choram e se deprimem porque dizem: eu não tenho ninguém que me escute. Eu penso que eu chateio as pessoas, que eu canso as pessoas. Eu queria tanto que alguém me escutasse e simplesmente escutasse o que eu tenho para dizer. Amado, vocês sabem que nós, os seres humanos, quando não somos escutados, de alguma maneira isso produz em nós, e nós nos trancamos e começamos a nos encher de tanta dor, de tanta amargura, e começamos a nos diminuirmos, sabe, internamente, porque muitas vezes pensamos: ninguém me ama, ninguém tem tempo para me ouvir. E então o salmista diz que Deus o escutou. Todo mundo vive ocupado, todo mundo vive correndo, mas Deus o escutou. Então, saber que o Criador me escuta, o Criador dos céus e da terra me escuta, apesar de que eu sou falho, de que eu sou imperfeito. O que o salmista nos mostra é essa garantia impressionante que produz cura interior. Quando ele diz: eu busquei a Deus, eu comecei a de alguma maneira me disciplinar, a me dedicar à palavra do Senhor, a estudar as suas leis, me disciplinei a passar tempo a sós com Deus. Eu tenho uma notícia para vocês: Ele me escutou. Deus te escuta. Não guarde em silêncio as suas adversidades, aquilo que você está atravessando, problemas, dificuldades. Por favor, não se cale. Conte para Deus, porque Deus te escuta. Diz a palavra do Senhor que Ele que ouve. E veja o que diz o salmista: busquei ao Senhor, Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. No plural, todos. Nós muitas vezes nos enchemos de medo por tantas razões. Medo às vezes porque somos ainda tão jovens, medo por não saber com quem eu vou me casar, medo por não saber como vai ser o meu filho, como será o meu futuro, medo até de abraçar um ministério, sabe? Medo porque... E isso nos paralisa, faz com que de alguma maneira não avancemos, não seguimos. E o salmista está confessando todos os seus medos diante do Senhor. E ele está dizendo: eu orei e Ele me livrou de todos os meus medos. Não de um ou dois, mas de todos. Esses medos eles sumiram, eles desapareceram de mim. Eu já posso caminhar, eu já posso me lançar, eu não tenho medo, eu não tenho temores. Deus escutou o meu clamor e de alguma maneira milagrosa, de uma maneira sobrenatural, me livrou de todos os meus temores, como se houvessem sido arrancados de mim correntes, como se de mim tivessem caído cadeias. Logo, o versículo 5 diz que há clareza, revelação, existe luz quando nós resolvemos buscar ao Senhor, quando nós buscamos a face do Senhor. Deus não somente me escuta, não só me livra dos meus temores, mas também Ele dá luz à minha mente. Os que olharam para Ele foram iluminados e os seus rostos não foram decepcionados, diz o versículo 5. O que isso quer dizer? Conhecimento da capacidade, sabe, de tomar decisões, mesmo em meio a conflitos, a temores. A Bíblia diz que Ele me livrou de todos esses temores e trouxe conhecimento. O Senhor trouxe luz à minha vida à medida que eu comecei a caminhar com Ele. A palavra diz que os que decidem servir ao Senhor, eles serão iluminados, eles terão a mente clareada e eles jamais serão decepcionados. Veja, o versículo 6 diz: clamou este pobre homem, e o Senhor o atendeu e o libertou de todas as suas angústias. É impressionante. É impressionante o que acontece quando eu e você entendemos o que diz esse salmo. Veja que até o exército do céu está preparado, ele está ativo, porque ele tem a ordem de Deus para te defender. Porque Deus sabe que enfrentamos angústias, que enfrentamos temores, que muitas coisas vêm para nos deter, para nos fazer parar. E o versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta, e os livra.
Já existe, amados, uma ordem no céu para que eu e você sejamos cuidados pelo anjo do Senhor, para que possamos nos manter de pé em meio aos momentos difíceis. Esse é um salmo que Davi está orando por proteção divina. E eu convido vocês a orar a Deus e aclamar aquele que nos escuta e nos livra de todos esses temores. Pai, eu te agradeço por teu imenso amor. Obrigado por tua palavra. Em nome de Jesus, damos toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Desfrutem desse dia. Se cuidem muito. Tchau, tchau.